Vou ser breve, eu sei que alguns estão cansados, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe, o que aconteceu com você lá no encontro, e aqueles que já tiveram uma experiência de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, é apenas o início da caminhada cristã. Você que foi lá no encontro e teve a sua primeira experiência com Deus lá no encontro, ali é apenas o começo. Ali realmente foi muito poderoso, mas ali não é o fim. Ali é o início de uma história que agora você vai construir com o Senhor. Uma história que Ele já havia escrito antes de você nascer, mas até então você não entendia, não compreendia, agora você entendeu, agora você compreendeu. Por isso que Deus te inseriu numa família, por isso que Deus te inseriu num corpo, para você ter outros tipos de conquista. Mas eu não sei se você sabe, depois da sua conversão, coisa mais importante da sua vida, a coisa mais importante na minha vida, nas nossas vidas, meus irmãos, é entender qual que é o propósito de Deus para as nossas vidas. Qual é o propósito de Deus? Você imagina que o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida seja que você vá para a esquerda. Aí, de repente, você está indo para a direita. Mesmo você indo para a direita, prosperando, avançando, de forma rápida, você indo para a direita, você está se afastando daquilo que Deus tem para você. E acredite em mim, às vezes você prosperar não vai te aproximar de Deus. Muitas vezes Ele vai te afastar de Deus. Então, por isso que a coisa mais importante na minha vida e na sua vida é você entender qual que é o propósito de Deus para a sua vida. Se você entendeu que é ir para o caminho da esquerda ou direita, não sei, você ir por um lado, caminhe nesse lado. Às vezes você pode acelerar, às vezes você vai diminuir a corrida, às vezes você vai rastejando, mas você está chegando próximo naquilo que Deus tem para você. E isso é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida. Pastor, e se eu estiver caminhando para o caminho errado, o que vai acontecer? Eu vou perder a salvação? Você não vai perder a salvação, mas você vai prejudicar a sua eternidade, porque a palavra de Deus diz que o nosso problema não é mais a morte, porque o nosso destino é a eternidade. Na verdade, a morte é o que separa da nossa vida eterna. Paulo falou lá em Colossenses, que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Temos que pensar na eternidade, os nossos sonhos, porque lá é o nosso destino. O que nós estamos vendo aqui nessa terra, meu amado, é algo transitório, é algo pequeno se comparado com a eternidade. E eu queria falar aqui rapidamente, como que você consegue desenvolver ou ajustar a sua vida após a salvação. Isso é muito importante. Garanto para você, Deus quer fazer muitas coisas na sua vida a partir do momento da sua conversão. Porque é nessa hora que você dá a liberdade dele ajustar, fazer, refazer, restaurar, acrescentar, prosperar. Mas nós precisamos entender isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versos 5 ao 8, essa primeira parte vai ser na versão NTLH. Fala o seguinte: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho como uma pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, aos que creem. Mas para o que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: essa é a pedra que as pessoas vão tropeçar, e a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Que pedra que é essa, meus irmãos? Aquela fala que essa pedra é um alicerce, é o que sustenta a sua vida. Essa pedra aqui aponta para Jesus. O que ele está falando? Se você não aceitar essa pedra, se você não aceitar essa pedra, que na verdade é o alicerce da sua vida, você vai tropeçar, você vai cair. Ele fala, isso vai ser a sua queda, simplesmente pelo fato de você não acreditar que Jesus é o alicerce da sua vida. Então, quando você entende, compreende que Jesus é o alicerce do seu casamento, que Jesus é o alicerce da sua prosperidade, que Jesus é o alicerce da sua família, o que a palavra de Deus fala? Você não vai tropeçar. Ao contrário, você vai crescer, vai prosperar, você vai avançar de muitas formas, só por entender que Jesus é o seu alicerce. O que o Senhor falou? Quem não entende que Jesus é o alicerce,
esses vão tropeçar. Aí você entende porque muitas pessoas têm potencial, têm capacidade, têm habilidade para avançar, prosperar, crescer e não acontece nada. Por quê? Porque eles acham que, na verdade, o alicerce às vezes é o cônjuge, o alicerce às vezes é a carreira profissional, o alicerce às vezes uma habilidade que ele tem, o alicerce é a conta bancária que ele tem, que tem muito dinheiro, mas Jesus está falando, se Jesus não for o verdadeiro alicerce, um dia você vai tropeçar. E aí ele continua, que eu quero falar aqui com você. Vós, porém, o que significa vós, porém? Aí põe na RA, o que significa vós, porém? Ele está dizendo o seguinte, vocês são diferentes, porque vocês creem que Jesus é o alicerce. Alguém aqui acredita e crê que Jesus é o alicerce da sua família? É Jesus que é o alicerce daquilo que eu vou ensinar para os meus filhos? É Jesus que é o alicerce do meu casamento? É o Jesus que é o alicerce dos meus sonhos? Alguém está dizendo, vós porém, vocês porém são diferentes daqueles que não acreditaram. Vocês acreditaram, por isso que ele fala assim, vós porém sois raça eleita. O que é raça, meus irmãos? Quando você entende a Bíblia no original, a compreensão é mais poderosa. O que é raça aqui? Alguém aqui já teve cachorro de raça ou tem cachorro de raça? Alguém aqui já teve cachorro que não é de raça? É o caramelo? É o famoso caramelo? Porque o famoso caramelo, ele come comida que você come, ele não fica doente, não tem problema, ele não precisa de convênio médico. Os cachorros de raça, sim. Você precisa ter convênio médico. Eu falei hoje de manhã, eu tenho um cachorro que é de raça, assim, e tem convênio médico, é impressionante o negócio. E um dia ele caiu assim, que ele quase, sabe, caiu no chão, ele é pequenininho, ele é anãozinho. É a raça dele que é anã. E ele caiu, eu fui levando lá, porque ele ficou todo torto, eu fui correndo levar, imagina, tem veterinário 24 horas para o cachorro. Chegou ali, fez exame, tirou raio-x, tal, não sei o quê. A doutora ali pôs as mãos assim na coluna do cachorro, tal, falou, vai ter que operar a patela. Falei, meu Deus do céu, como assim operar a patela de um cachorro? E daqui você vai dar esse remédio para ele, depois você vai ver como que ele está. E daqui 3 semanas você vai voltar aqui na consulta, aqui não sei o quê. Nunca mais voltei. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O que ele está dizendo? Mas por que eu fiz isso? Porque ele é meu cachorro. Para minha esposa é filho dela. Para mim é meu cachorro. Porque ela fala, vem com a mamãe, vem. Ela fala, vai com o papai. Não tem papai aqui não, aqui eu sou dono de cachorro. Eu não sou papai de cachorro não. Mas olha, só para você entender aqui, por que eu estou te falando isso? O que ele fala? Vós, porém, sois raça. O que significa raça na Bíblia, meus irmãos? Significa, olha o significado, que você era um animal, agora você é um humano. Se você for ver o significado de raça na Bíblia, o significado o que é? Parente, filho, irmão mais novo de Jesus. Então quando o Senhor está falando, vós porém, aqueles que não aceitaram Jesus, que é a pedra, que é o alicerce, vós porém, sois raça. Quando ele fala de raça, o que ele está dizendo? Vós porém, sois os meus filhos. Vós porém, sois os meus parentes. É isso que ele está falando. Então ele está falando que você é cachorro, ele está falando que você agora tem o mesmo DNA de Deus. Antigamente você não conseguia compreender, antigamente você não conseguia entender as coisas que às vezes parece que são tão misteriosas. Mas por que você não entendia? Porque você não era da mesma raça, você não era da mesma linhagem. O que o Senhor está falando? Vocês são filho, vocês são da mesma raça, vocês são meus parentes. Aí depois ele fala, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora você tem dono. Agora o seu Deus, na verdade, é o seu Pai. Tudo agora que é dele é seu agora. E tudo que é seu também é dele. Parece que até prejuízo para Deus, né? Fala assim, agora tudo que Deus tem é meu e tudo que eu tenho é de Deus. Quem que vai sair ganhando nisso? Eu acho que é você que vai sair ganhando nisso. E Deus, porque o Senhor não está preocupado com o que você tem. Ele está preocupado com o que você é. E você é raça eleita, você é filho. É isso que ele está dizendo. Aí depois ele continua. Volta lá. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Meus irmãos, esse texto é poderoso, por quê? Se alguém puder trazer uma água, eu nem sei se essa água aqui é minha. Minha não é porque está vazia. Se alguém puder trazer aí. Mas deixa eu te falar, esse texto, o que o Senhor está falando aqui? Que Jesus, presta bem atenção, já estou encerrando. Jesus,
ele não morreu para abençoar a sua vida. Jesus, ele morreu para te dar uma nova vida. Você percebe que tudo muda. Jesus, ele não morreu para abençoar aquilo que você tem. Jesus, ele morreu para te dar algo que ele tem. Jesus, ele não morreu para você continuar vivendo a sua vida agora de uma forma abençoada. Não, Jesus, ele morreu para que você tenha a vida que ele tem. Por isso que ele fala, agora você é propriedade exclusiva. Quando ele fala que ele transportou você do reino das trevas para a maravilhosa luz, só existe uma forma de acontecer isso, é mudando a raça, é mudando o DNA, é mudando a natureza. Agora, o Senhor, você não tem aquela vida que você tinha, por mais que eram sonhos poderosos, sonhos legítimos de casar, ter filho, casar, comprar uma casa, mais que isso seja legítimo, o Senhor te deu uma coisa muito melhor do que isso, Ele deu a sua própria vida. Então qual que são os seus alvos? Eu perguntei para falar a questão da importância do propósito. Então, qual que é o seu novo alvo agora? O seu alvo que quer casar? É bem importante isso. O seu alvo que quer ganhar dinheiro? O seu alvo que quer é ter filhos? Não, esse não é mais o seu alvo. Aqui ele fala que é o seu alvo. O seu alvo que quer é proclamar as virtudes daqueles que te chamou, aquele que mudou o seu DNA, é proclamar as virtudes daquele que na verdade mudou a sua natureza. Esse é o seu propósito, esse é o meu propósito. Mas pastor, você está falando que eu não posso mais ter filho, sonhar em casar? Não tem. Mas quando você entende que agora o seu propósito é proclamar as virtudes de Deus, você percebe que as outras coisas são consequência. Os meus filhos agora, o propósito dos meus filhos é proclamar as virtudes de Deus. E é interessante que essa palavra aqui, proclamardes, no original, sabe que ele tem mais o significado de louvar ao Senhor. Porque proclamar fala de você declarar, de você dizer. Mas se você for ver no original, essa palavra proclamardes, ela tem um sentido do quê? Fazer conhecido pelo louvor e proclamação da celebração. Então você percebe como é importante você louvar o Senhor. Quando você louva, geralmente aí tem o estilo gospel, sertanejo, rock, axé. Você percebe que todos esses estilos de música, você está proclamando alguém. Às vezes você está proclamando um demônio, às vezes está proclamando uma entidade, às vezes você nem sabe. Mas a palavra de Deus fala que a forma de nós proclamarmos é através do louvor. Não somente através das palavras. E aí ele fala que é proclamar-nos o quê? As virtudes. As virtudes de quem, meu irmão? As virtudes daquele que mudou a sua natureza. As virtudes da pedra, que é um alicerce. E aqui virtude fala do que? Da conduta. É você proclamar os pensamentos, a conduta do Senhor que morreu na cruz por você e por mim. Isso é o propósito de Deus na sua vida. Quando você entende que agora o meu propósito é proclamar a Cristo, proclamar as virtudes de Cristo, não só falando, através da minha conduta, a forma de me vestir, a forma de eu andar, a forma de eu falar, isso muda da sua vida. Você vai ganhar dinheiro? Vai ganhar muito dinheiro, mas você percebe que o propósito agora dos seus recursos vão para outro destino. Agora você vai ter filhos, e os seus filhos vão para outro destino. Agora você vai ter um outro destino, que o destino de tudo tem a ver com o quê? Você proclamar as virtudes de Deus. Eu tenho hoje 2 filhas, e uma das minhas filhas foram para o encontro. E ali é interessante que criança é poderosa, né? Teve uma das ministrações, que não sei porque lá teve uma direção, uma ministração ali, para você que não foi no encontro, vá, que você vai ter a mesma experiência. Mas é interessante que a mesma coisa que é ministrada para os homens é ministrada para as crianças. E uma das ministrações, a minha esposa, ela sentiu no coração, ela falou assim, quem aqui tem chamado para um dia se tornar um pastor ou uma pastora? Crianças de 9 a 12 anos de idade, simplesmente levantaram as mãos chorando, em prantos. Por que elas tiveram essa decisão? Porque o ambiente define o destino dos seus filhos. Quando eu decidi proclamar as virtudes de Deus, quando eu era adolescente, é justamente para tocar na vida dos meus filhos. O que levou a minha filha a levantar as mãos? Porque ela sabe o que eu valorizo, porque ela sabe o que eu amo, porque ela sabe que na verdade ela vive o que eu vivo. E por isso, percebe, comprei um apartamento recentemente. Eu lembro, eu comprei um apartamento, na verdade eu comecei uma célula na minha casa, e a célula começou a crescer, e eu falei assim, nossa, nós precisamos comprar um apartamento maior, ou precisamos mudar de um apartamento maior. Por quê? Porque a célula não comporta mais, a célula já não...
E não é que Deus me deu um apartamento, não é que assim, meu irmão, não é que Deus deu, mas Deus começou a abrir portas assim para mim, de forma que eu comprei um apartamento assim, 400 mil reais mais barato, assim, foi uma coisa que era só Deus para você explicar. Por quê? Porque na verdade, quando você decide proclamar as virtudes de Deus, você pode ter certeza, esse Deus está trabalhando ao seu favor. Mas aí você pergunta, mas pastor, como que eu vou proclamar então as virtudes de Deus? Porque você vai ter que proclamar as virtudes do Senhor a quem você serve, através dos seus filhos, através do seu casamento, através da sua postura, da forma que você fala, não tem outra forma. E ele fala, só existe uma forma, é sendo o quê? Um sacerdote real. Um sacerdote real. Eu não sei se você conhece as histórias da Bíblia, mas quando você precisa entender, então, o que é um sacerdote. Quando você entende o que é um sacerdote na Bíblia, você vai entender como então você consegue proclamar as virtudes de Deus. Porque a palavra de Deus, sacerdote, ela começou aonde? No Velho Testamento. A palavra de Deus fala que Deus chegou um momento lá, quando Moisés estava conduzindo o seu povo, da terra do Egito até a terra de Canaã, Deus levantou ali 12 tribos, e de uma tribo ele escolheu para ser o quê? Seria a tribo de Levita. Os levitas, essa tribo seria o quê? Os sacerdotes de Deus. E o que o sacerdote fazia? E aí você precisa entender, porque na verdade, qual que era a função do sacerdote naquela época? Como que o sacerdote se posicionava? Como que o sacerdote falava? Tudo ele fazia em função do tabernáculo. E é interessante, quando você entende então qual que é a responsabilidade do sacerdote, você vai entender como que você vai fazer para proclamar as virtudes de Deus. Agora, nunca se esqueça, a coisa mais importante na minha vida e na sua vida, após a sua conversão, é entender qual é o propósito de Deus na minha vida. Em tudo, você precisa proclamar as virtudes de Deus. E aí eu não vou falar aqui de todas as funções por conta do horário, mas é interessante que o sacerdote no Velho Testamento, quando você olha o Velho Testamento e enxergando a Cristo, você clareia muita coisa na sua vida. Porque o Velho Testamento, na verdade, é a palavra de Deus também. Mas o Velho Testamento, quando você olha com a ótica correta, você percebe que no Velho Testamento está apontando para Cristo, não está apontando para a condenação. E qual que era a primeira função do sacerdote naquela época? Primeiro, a palavra de Deus fala que o sacerdote ele vivia em função do tabernáculo. Por que o sacerdote vivia em função do tabernáculo? Porque ele teve o privilégio de viver em função do tabernáculo. O tabernáculo apontava naquela época por quê? Para a presença de Deus. E por que ele vivia em função da presença de Deus? Porque Deus vivia em função do seu sacerdote. Então, quando você decide viver em função de proclamar as virtudes de Deus, você pode ter certeza, Deus ele vai viver em função de honrar a sua atitude, de colocar Ele em primeiro lugar. Quando você decide colocar Ele em primeiro lugar, você pode ter certeza, todas as áreas das suas vidas vão aumentar. Mas a palavra de Deus fala que o sacerdote, ele todos os dias de manhã, ele tinha que ir para onde? Você consegue colocar a foto rapidinho? Eu vou mandar aqui a foto, mas eu não vou falar de tudo. Eu mandei a foto lá no grupo online. A palavra de Deus, não sei se você conhece a história do tabernáculo, mas a palavra de Deus fala que o sacerdote, somente o sacerdote poderia entrar no tabernáculo. E a palavra de Deus fala que quando ele iria para o tabernáculo, ele tinha que colocar uma roupa. É assim o tabernáculo, ó. É só uma planta, tá? Aqui é o lugar, é o pátio, onde o sacerdote entrava. Aqui era o lugar santo, onde somente o sacerdote poderia entrar. E aqui havia o véu, e aqui era a arca da aliança, onde a presença de Deus estava. Isso era no Velho Testamento. Mas tudo isso, meus irmãos, isso aponta para Cristo. Isso aponta para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, o que acontece? O sacerdote, ele entrava por aquela porta, mas antes o sacerdote entrar no tabernáculo, de manhãzinho, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que colocar uma roupa que era exclusiva do sacerdote. E o que a roupa fala aqui? A roupa fala de santidade. A roupa fala de dignidade, a roupa fala de separação. Eu não sei se você sabe, toda pessoa que tem autoridade, toda pessoa que exerce algum nível de honra, de autoridade, ele se veste diferente do outro. Vai você querer usar algum tipo de roupa, uma roupa do seu time de futebol, para ir conversar com o presidente? Ele não vai te atender. Ele não sabe nem o que você, não precisa nem saber o que você vai falar, só pelo saber, pela sua traje, o traje que você está vestindo, você não vai entrar. E naquela época, o sacerdote tinha que usar uma roupa específica, que estava associada com a dignidade entre ele e o relacionamento com Deus que ele servia. Da mesma forma é você.
Quando você aceitou a Jesus, o Senhor, Ele mudou a sua roupa, Ele mudou a sua dignidade. Agora você se tornou uma pessoa santa. Quando Ele falou, nós somos agora uma nação santa. Porque o que te impedia de você entrar na presença de Deus? A sua roupa. A sua roupa, na verdade, ela era revestida do quê? De pecado. E por conta do seu pecado, você não podia ter acesso a Deus. Mas agora você pode. Essa era a função do sacerdote. Aí o sacerdote vinha, tinha um altar. Era o ato. Essa parte aqui era descoberta e essas duas partes aqui eram cobertas. Mas o sacerdote, olha só, isso tem a ver com a sua vida e com a minha vida. A palavra de Deus fala que quando o sacerdote ele entrava no átrio, que era um lugar aberto, a primeira coisa que ele tinha que fazer era lavar as mãos e depois lavar os pés. Depois ele ia para esse altar de incenso. Esse altar de incenso era um altar onde tinha uma fogueira. E o fogo não podia apagar. O fogo tinha que estar constantemente aceso. E o que acontece? Aí a palavra de Deus fala que um membro da tribo de Israel, que não era da tribo de Levi, ele trazia uma ovelhinha. Essa ovelhinha representava o seu pecado. Aí a palavra de Deus fala que o sacerdote, ele colocava a mão na ovelha, ele via se a ovelha tinha algum defeito, ele ia lá e cortava e sacrificava a ovelha e colocava nesse altar de holocausto. E aí, automaticamente, o pecado daquela pessoa tinha sido perdoado durante um ano. Essa era a função do sacerdote. O que isso aponta nos dias de hoje? Hoje, então, antigamente, a pessoa para entrar no tabernáculo, para ter acesso à presença de Deus, qual que era o problema dele? Será que eu tenho pecado? Será que eu fiz alguma coisa errada que eu não fiz? Geralmente, quando você serve ao Senhor, e você percebe que tem alguma coisa que não acontece na sua vida, a primeira coisa é ficar, eu pequei alguma coisa, eu fiz alguma coisa errada. Quando a sua esposa liga para você e fala assim, eu preciso conversar com você, meu Deus do céu, eu fiz alguma coisa errada, o que eu fiz? Eu não sei o que, sabe, já vem condenação. Acontece isso com você? Quando a sua mãe te fala, preciso conversar, a professora, quando o seu professor, o seu chefe fala, olha, eu preciso conversar com você. Quando? Segunda-feira, às 8 horas da manhã. Meu Deus do céu, vou ser mandado embora. Eu devo ter feito alguma coisa, eu não entreguei o relatório. Tá? É isso, é condenação. Aí o que o senhor está falando aqui? Que a função do sacerdote era remover toda a condenação. Porque o que impedia da pessoa chegar até Deus era a condenação, era o seu pecado. E a palavra de Deus fala que hoje o Cordeiro, sem defeito, ele morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. E isso foi definitivo. Mas depois, o que aconteceu? Qual era a função do sacerdote aqui? E a sua função hoje também? Ele tinha que manter o fogo da presença de Deus aceso todos os dias. Por quê? E aquele fogo, porque imagina se eu chegasse com um cordeiro e o fogo não tivesse aceso. O que ia acontecer? A pessoa não teria os seus pecados perdoados. Mas então, o que ele tinha que fazer para manter o fogo aceso? Primeiro, ele tinha que sempre estar colocando lenha. Ele fazia isso de madrugada, rachava a lenha e tal, e colocava lá a lenha no altar para o fogo. Mas tinha uma outra coisa que era a função do sacerdote. Qual que ele tinha que fazer? Ele tinha que tirar as cinzas do altar. Por que ele tinha que tirar as cinzas do altar? Porque a cinza era aquilo que impedia do fogo consumir o sacrifício. O que a cinza aponta aqui? Cinza aqui, meus irmãos, aponta para pecado, mágoa, ressentimento, rancor. Eu não sei se alguém já fez churrasco, imagino que muita gente aqui já fez churrasco, sabe fazer churrasco, gosta de comer churrasco, mas às vezes, quando você, passou uma hora lá do churrasco, parece que o fogo vai diminuindo, aí de repente você chega lá na brasa, tira assim, de repente o fogo volta novamente. Por quê? Porque você tirou a cinza. A cinza aponta para quê? A cinza aponta para aquilo que muitas vezes impede. Às vezes é pecado, às vezes é condenação. Você percebe? E tudo isso, qual que é o objetivo disso? De apagar o fogo. Sabe, tem pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, você teve uma experiência recentemente, você vai continuar tendo experiência, mas o que te impede de você continuar tendo uma experiência, ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor? São cinzas. É condenação, é aquilo que impede do fogo. Aí depois, o sacerdote, ele continuava, depois que ele fazia todo esse ritual, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que lavar as mãos e lavar os pés. Se ele não lavasse as mãos e não lavasse os pés e entrasse no lugar santo, o que ia acontecer com ele? Ele morria. Por que ele morria? Porque ele é indigno. E o que acontece? Hoje você vai morrer de forma natural? Não. Mas o que acontece? O que é você lavar as mãos e lavar os seus pés? Isso tem um significado muito importante nos dias de hoje, que lavar as mãos e lavar os pés fala do que? De conduta. Às vezes, meus irmãos, o que te impede de entrar na presença de Deus, às vezes são coisas que
coisas do mundo, poeiras do mundo, que vai te impregnando. Às vezes você está no trabalho, você está pensando em ser promovido, está trabalhando, e de repente a outra pessoa é promovida, aquilo vai te impregnando, vai te dando um senso de justiça, te incomodando. Eu estou cansado, eu estou ansioso, e tudo isso vai te incomodando. E o que acontece? Tudo isso, de alguma forma, vai impregnando na sua vida. Eu não sei se você sabe. Não, você não sabe o que aconteceu segunda-feira. Segunda-feira, meus irmãos, eu tive uma notícia que eu fiquei assim tão feliz. Irmãos, eu fiquei tão feliz. E na terça-feira, 24 horas depois, eu tive uma notícia que eu fiquei tão frustrado. Eu não sei se você já passou de... O que acontece quando você está muito feliz, empolgado, de repente, no outro dia você está assim, um extremo ao outro? Isso chama-se frustração. E eu fiquei muito frustrado. Não tinha a ver com pecado, mas tinha a ver com a expectativa do meu coração de algo que eu estava orando. E eu lembro que quando eu recebi essa notícia, veio assim, como um balde de água fria. Um balde de água fria, assim, com muito gelo na água. E caiu em cima de mim. E assim eu fiquei mal. E aí eu lembro que... Aí eu fui dormir terça-feira. Isso foi terça-feira, meio-dia. Eu não conseguia dormir. Eu fui dormir 11 horas, acordava 11h30, ficava pensando na situação. Aí, 1h da manhã, eu virava para um lado, virava para o outro, ele lá, já estava dormindo faz tempo, e eu não conseguia dormir, e aquilo, dor de cabeça. Quem já foi lá no meu apartamento, eu fui para a sala. E eu cheguei lá na sala, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, por que eu não consigo dormir? Tira esse sentimento de frustração, eu mesmo não consigo tirar. E, meus irmãos, teve uma hora que eu comecei a chorar, por que eu estou passando por isso? Meus irmãos, não tinha nada a ver com pecado, mas simplesmente com uma expectativa de coisas que eu queria conquistar no mundo. E o que eu estava fazendo ali, às 3 horas da madrugada na minha sala? Eu estava lavando as minhas mãos, eu não conseguia dormir, eu não conseguia ler a Bíblia, e de repente eu chorava, Senhor, tira esse sentimento. Eu estava lá, o que aconteceu? 3 horas da manhã, eu me resolvi. Por quê? O que acontece? Por que eu tinha que lavar as minhas mãos? Que a principal função minha e sua nesse momento é manter o fogo aceso. E eu me resolvi dormir, acordei cedo, tive que fazer, você fui discipulado e resolvi. Deixei minhas frustrações aonde? Na bacia de bronze, que era onde tinha água. Porque se eu entrasse, o seu sacerdócio entrasse no Santo dos Santos, sem lavar as mãos e os pés, ele morria. Hoje, você não morre naturalmente falando. Mas o que acontece quando você quer viver a vida cristã sem lavar as mãos e sem lavar os pés? A sua fé morre, a sua esperança morre, medo começa a tomar conta do seu coração, ansiedade, dúvida, frustração, decepção, só porque você não lavou as suas mãos e os seus pés. Hoje, a palavra de Deus fala que hoje nós temos livre acesso a tudo isso aqui. Mas o que acontece? Se você entra sem com as suas mãos e sem seus pés lavados, você não tem mais fé. Você está aqui na vida da igreja, mas você está com muita dúvida, porque você não consegue lavar os pés aonde? No Senhor. Senhor, muda a circunstância. Meu marido fez algo, por conta de algo, às vezes seu marido fez algo com você. Às vezes alguém que você ama muito te magoou, ao ponto de você não conseguir mais viver. Passa-se anos, você vive com aquele sentimento. E essa é a escala da morte natural e espiritual. Você começa com remorso, aí vem com ressentimento, vem com frustração, vem com decepção, e aí quando vem com ressentimento, o que é ressentimento? É quando você fica alimentando um sentimento por muitos e muitos anos. Mas eu vou até aí. Aí depois tem aqui, depois a gente fala sobre a outra parte. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Pastor, por que você está falando tudo isso? O que isso tem a ver com a minha vida e tem a ver com a minha e com a sua vida? Tem a ver com tudo. Por quê? Porque, na verdade, meus irmãos, nós precisamos abraçar o que hoje Pedro falou, a função do quê? De sacerdócio real. Qual que era a responsabilidade do sacerdote no Velho Testamento? Ele era responsável por manter a presença de Deus fluindo no tabernáculo. Naquela época, o tabernáculo era uma parede. Hoje, o tabernáculo é você. Hoje, o Senhor, Ele habita em você. Então, você vê como é importante você conservar o corpo, a alma e o espírito. Porque se você não conserva o corpo, a alma e o espírito, você pode ter certeza, a presença de Deus não vai fluir como deveria fluir. Deixa eu te falar, homens não têm poder nenhum de abafar a presença de Deus na sua vida. Eles podem te machucar, eles podem te ressentir, você pode se sentir injustiçado, mas é no Senhor que você vai ter a verdadeira força. É no Senhor que você vai lavar as suas expectativas, as suas empolgações e a sua frustração. Mas é você que é responsável por manter a presença de Deus no tabernáculo.
E hoje o tabernáculo aponta para a sua e para a minha vida. Aí você pergunta, pastor, tudo isso, qual o objetivo de tudo isso? Proclamar as virtudes de Deus, daqueles que chamam você das trevas para a luz. Mas pastor, quem que pode fazer isso? Como o senhor falou aqui, é somente quem é filho. Quem é filho é sacerdote. Aquele que não acreditou e não acredita na pedra que é o alicerce das nossas vidas, esse não pode ser um sacerdote. Mas você que acreditou, você que entendeu que o Senhor te chamou, você é o sacerdote e você é responsável por manter a presença de Deus na sua vida constantemente acesa. Essa é a minha função, essa é a sua função. É a coisa mais importante que nós devemos cultivar após a nossa conversão. Porque o que o diabo vai fazer a partir de agora na sua vida? É abafar ou colocar cinzas naquilo que o Senhor tem na sua vida. Empolgação, expectativa, uma palavra divina. Mas o diabo, de alguma forma, ele vai tentar jogar cal, ou jogar cinzas na fogueira do Espírito Santo que hoje habita em você. E quando ele faz isso, o que acontece? Nós deixamos de proclamar as virtudes de Deus. E qual que é o propósito final? Sermos uma nação santa. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Pode levantar quem está em pé? Não, levantar quem está em pé não. Levantar quem está sentado. Quem está em pé, continua em pé. É isso. É só uma pegadinha. Amém, irmãos? Eu quero louvar o Senhor agora. Lembra que eu falei para você? O que significa proclamar? Anunciar através do louvor e da adoração. Às vezes você está ouvindo uma música que remete a coisas ruins do seu passado, que é aquela famosa nostalgia. Mas a palavra de Deus fala que é dessa forma que você proclama. Então, preste bem atenção daquilo que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca é que com certeza você está proclamando virtude. Você está trazendo a vida ou você está expelindo a vida. Só quando nós louvamos ao Senhor. Eu gostaria de louvar o Senhor, terminando esse encontro. Amanhã vai ser uma segunda-feira poderosa. O que mudou? As pessoas ao seu redor não mudaram, mas você mudou. O ambiente antigamente não mudava, agora vai mudar, porque onde você vai, você traz a presença. Através da sua vestidura, através do que você fala, através das suas condições, através do seu olhar, através do seu caráter, você vai proclamar as virtudes de Deus. E o ambiente vai mudar. Lá no seu trabalho vai mudar. O seu casamento vai mudar. A sua família vai mudar. Os seus sonhos já mudaram. O seu propósito de vida já mudou. Agora você entendeu. Eu fui chamado para proclamar as virtudes de Deus.